Imóveis ou fundos imobiliários? Qual rendeu mais no passado? Qual é a opção mais garantida, mais segura? E em qual é melhor investir? No vídeo de hoje vamos falar sobre investimentos em imóveis, vamos falar sobre investimentos em fundos imobiliários e te mostrar, na nossa opinião, qual é melhor para você. E eu te garanto, isso aqui vai muito além do óbvio, que a gente vai te mostrar coisas que eu aposto que você nunca viu na sua vida. E se você ver aqui informações, dados, estatísticas que você nunca viu, então a gente tem um compromisso. Você dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele para nos ajudar a trazer esse tipo de informações cada vez com maior frequência, beleza? Então, eu garanto que até o final desse vídeo você vai ter bastante informações em mão para tomar a melhor decisão. Bora lá? Bora pra vinheta então e já voltamos aqui com o conteúdo. Bom, você com certeza já deve ter ouvido de alguém, seja um vizinho, um tio, algum parente, que o investimento mais seguro é em imóveis. Seja em apartamentos, seja em salas comerciais, seja em kitnets, seja terrenos ou qualquer coisa nessa linha. E que tudo que está relacionado à bolsa de valores é bem mais perigoso. Porque teve o filho do tio do vizinho que perdeu tudo quando resolveu investir na bolsa. Certamente fazendo day trade, né? Mas entenda que não é sempre assim. Ou melhor, se você souber o que você está fazendo, o futuro é bem mais próspero do que parece. Warren Buffett mesmo já dizia que o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então, para você que quer investir no mercado imobiliário, mas não sabe nem por onde começar, escute aqui o que a gente tem para te dizer. Tá, e é importante alinhar aqui, tá? Logo no início desse vídeo, que o que a gente está falando aqui, o que a gente vai trazer é para que você tome a melhor decisão para investir, tá? Para pegar o seu dinheiro e colocar para trabalhar para você. Não tem nada a ver com a decisão que você vai ter que tomar uma hora ou outra, ou já tomou, ou vai ter que tomar de novo, entre comprar a casa própria ou viver de aluguel e nada disso, tá? É sobre você construir o seu patrimônio, explorando esse tipo de investimentos, né? Ou diretamente em imóveis ou em imóveis através de fundos imobiliários, beleza? Então tá, qual é o melhor jeito de investir em imóveis? É diretamente em imóveis ou pelo mercado financeiro, pelos fundos de investimentos imobiliários? Primeiro, os maiores motivadores para quem quer investir nessa classe de ativos, para quem quer investir em imóveis, são basicamente dois, tá? O primeiro é o crescimento patrimonial, é a valorização dos imóveis investidos. E o segundo é a renda que eles podem gerar pelos aluguéis, a renda da exploração imobiliária, beleza? Agora, caso você ainda não tenha pensado muito nisso, o José separou aqui os passos que você deve seguir para investir diretamente em imóveis. Diz aí, José, quais são esses passos? Então, o passo número 1 é buscar uma oportunidade de investimento. Seja conversando com amigos, vizinhos, seja com a ajuda de um corretor imobiliário ou através de uma imobiliária digital. Tudo começa com a busca pela oportunidade certa de investimento. Passo número 2, conferir se o imóvel está nas mesmas condições conforme anunciado, ou conforme o teu vizinho disse que ele estava. E eu mesmo aqui já me cansei de visitar imóveis que no site do imobiliário parecia maravilhoso, mas chegando lá o imóvel era barulhento, ou os móveis que tinha dentro não estavam em bom estado, estava cheio de cupim, enfim, qualquer outra questão que só visitando o imóvel você vai conseguir ver se está tudo ok. Conferir o imóvel pessoalmente é um passo obrigatório para quem quer investir em imóveis físicos. Passo número 3, verificar se está tudo ok com o imóvel. Se tem IPTU atrasado, se tem uma porta sem fechadura, se o ar-condicionado que já está instalado está funcionando corretamente, se o elevador do prédio funciona, se o valor que cobram de condomínio do prédio é um valor justo, se tem alguma chamada extra em vigor, enfim, atentar para todos esses pequenos detalhes. Passo número 4, negociar o valor. Se o imóvel está sendo anunciado por 600 mil, é bastante provável que negociando você consiga baixar esse preço para 590 ou 580 mil. Ou que você pague os 600 mil, mas que o proprietário atual do imóvel, o proprietário antigo, na verdade, ele arque com alguma pequena reforma, com a pintura ou alguns móveis para o imóvel. Ou mesmo que esse proprietário aceite outro imóvel de valor menor. E aqui, o processo de negociação do imóvel, de regularização dele, de contrato, de prefeitura, enfim, pode levar semanas ou até mesmo meses para que ambas as partes concordem em um determinado valor. Enfim, você está entendendo onde eu quero chegar? Comprar um imóvel é um processo muito custoso, tanto de tempo como de dinheiro. Mas será que vale a pena de verdade? Bom, você que está assistindo esse vídeo, você já investe em imóveis? Ou você tem algum parente ou conhecido que investe em imóveis ativamente? Você passou por algo parecido desses passos que eu citei aqui acima? Conta aqui pra gente aqui nos comentários desse vídeo. Bom, e aí você pode estar pensando algo como: sim, beleza, José, entendi, cara, é um processo demorado, mas é porque isso dá a devida segurança ao investimento, né?
Além disso, no Brasil os imóveis foram um grande investimento historicamente, não é mesmo? Bom, é sobre isso que eu quero falar agora. Você já ouviu falar na tabela FIPE, não é mesmo? Aquela tabela que ficou popularmente conhecida, ou é popularmente conhecida, para mostrar quanto vale o seu carro, né? Por exemplo, quanto vale aquele seu Maré Turbo modelo 2007 usado, sabe bem? Pois é, a FIPE é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, o nome dela, né, o que está por trás dessa sigla. Ela faz bem mais do que medir o preço de carros usados. Na verdade, existe uma tabela, né, existe uma série de dados que eles chamam de índice FIPE-ZAP, que mede o preço de imóveis no Brasil. Vamos dar uma olhada num estudo brilhante da FIPE-ZAP, feito para medir a variação de preço em imóveis de São Paulo desde o ano de 1975. Sim, eles retroagiram a 1975 para medir o preço de venda de imóveis residenciais em São Paulo, usando como base de preço, né, como não existe uma bolsa de valores, né, que nem investimento em ações, os classificados dos jornais da época. E que fique claro, tá? Desde 1975 a gente já passou por período de hiperinflação, por paridade do dólar, por crise dos tigres asiáticos, pela bolha.com, por dezenas não, mas por vários diferentes presidentes, crise de 2008, enfim, por muita e muita coisa. Então é um bom teste do tempo para ver como esse mercado performou, beleza? E como é que ele performou de lá para cá? Em outras palavras, se alguém investiu, sei lá, 100 mil reais em imóveis lá em 1975, quanto ela teria hoje em termos de poder de compra, tá? Em poder de compra, ou seja, quanto ela ganhou acima da inflação, tá? E que fique claro, a gente sabe que em 1975 a moeda não era o real, mas para essa simulação a gente pegou o que seria equivalente a 100 mil reais na época e simulamos o investimento tirando a inflação do cálculo, tá? Para ver realmente o aumento do poder de compra. Quanto mais rico esse investidor imobiliário ficou, beleza? Então, como é que performou? Te liga só no gráfico que está aqui na tela, um gráfico meio louco, né? Porque sobe muito, daí a hiperinflação cai muito, depois começa a subir sucessivamente, mas mostra que, em outras palavras, o investimento de 100 mil reais teria se transformado em 200 mil reais ao longo dos anos, né? Lembrando, em termos de aumento de poder de compra. Ou seja, quem investiu lá atrás dobrou o seu patrimônio. O que não é um desempenho tão ruim assim, dado que estamos considerando, de novo, resultados acima da inflação, tá? Além disso, essa é a variação de preço dos imóveis. Ou seja, nesse cálculo não está contabilizado o quanto você teria recebido de aluguéis se você estivesse explorando esse imóvel para geração de renda, beleza? Então aqui a gente tem o cenário dos imóveis. No longo prazo você teria dobrado seu patrimônio e ainda ao longo desse período recebido proventos, né, aluguel, se você estivesse explorando esse imóvel. E os fundos imobiliários, como é que eles ficam? Pois bem, antes de colocar os fundos imobiliários num gráfico que nem aquele, num gráfico longo que nem aquele, é importante deixar muito claro um ponto, tá? Os fundos imobiliários, eles são instrumentos recentes aqui no Brasil. Eles começaram a ser listados na Bolsa de Valores a partir de 2003, porém, esse mercado ele só foi ganhando liquidez, foi ganhar liquidez ali a partir de 2013, 2 anos depois da criação do Índice de Fundos Imobiliários, o IFIX. Consequentemente, a gente não tem dados tão longos assim de fundos imobiliários no Brasil. Porém, isso não nos impede de tentar entender uma aproximação de qual teria sido o resultado desse mercado de outra forma. E aí o José vai explicar um pouco melhor para você. Então, por mais que os fundos imobiliários sejam um instrumento recente aqui no Brasil, vamos agora olhar rapidamente para os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários norte-americanos. Nesse gráfico aqui, nós conseguimos ver como um índice amplo dos REITs, desses fundos imobiliários norte-americanos, performa de forma bastante similar, quando o prazo é longo, ao ser comparado ao mercado de ações do país, aqui representado pelo S&P 500. Indo então para o outro lado do mundo, vamos ver que no Japão a história é exatamente a mesma. Um índice amplo dos J-REITs, os fundos imobiliários japoneses, performa em linha com o mercado de ações no longo prazo. Bom, no Brasil a história é a mesma, então? O IFIX performa de forma parecida com o Ibovespa? E a resposta é sim. A partir de 2013, quando a gente começa a ter uma liquidez maior nos fundos imobiliários aqui no Brasil, nós conseguimos perceber que a tendência de longo prazo é bastante parecida com os índices amplos de ações que a gente tem por aqui, como o Ibovespa e os IBRX. Lembrando aqui, claro, que o IFIX é um índice de retorno total.
Ou seja, ele considera o reinvestimento dos proventos que foram pagos pelos fundos imobiliários. Bom, tudo isso aqui para dizer que por um prazo que é suficientemente longo, os fundos imobiliários ou equivalentes de um determinado país performam de um jeito bastante parecido com o mercado de ações desse mesmo país. E aqui, dado que o Ibovespa existia desde o final dos anos 60, a gente vai então comparar o desempenho do Ibovespa com o dos imóveis nesse mesmo período. E aqui, essa diferença é impressionante. Novamente, esse gráfico que está aparecendo agora na tela mostra os resultados já descontados da inflação. O que você está vendo é a evolução de investimento em termos de poder de compra, de quanto você realmente ganhou de dinheiro com esses investimentos. E aqui, de novo, é importante lembrar que o Ibovespa é um índice de retorno total. Todos os proventos e dividendos pagos pelas empresas estão sendo reconsiderados no cálculo. Ou seja, você teria reinvestido esses proventos nas empresas. Enquanto, por outro lado, esse índice de imóveis considera apenas o preço da venda do imóvel. Mas e se fosse possível reinvestir esses proventos? Bom, aqui a gente não tem esses dados de como variou o valor dos aluguéis ao longo do tempo. A gente tem apenas os dados do preço de venda desses aluguéis. Mas, para isso, a gente pode utilizar o que é conhecido como a regra de ouro dos imóveis, que é que o valor de aluguel de um determinado imóvel é 0,5% do valor da venda desse mesmo imóvel. Então, simulando que você recebesse 0,5% ao mês sobre o seu imóvel alugado e conseguisse, hipoteticamente, pegar esse 0,5% ao mês e reinvestir no mercado imobiliário comprando novos imóveis, o resultado teria sido esse aqui que está na tela agora. Sim, parece piada, mas é um rendimento quase exatamente igual ao da Bolsa de Valores no longo prazo. Porém, o negócio é o seguinte, tá? Se você tem um imóvel de R$200 mil e recebe 0,5% ao mês de pagamento de aluguel, você recebe R$1.000 por mês. Qual imóvel você compra reinvestindo R$1.000 por mês? Pois é, nada. Não compra nenhum imóvel em nenhum lugar do Brasil. Então é impossível, tá, você pegar o dinheiro e imediatamente reinvestir. É claro que você pode ficar guardando, juntar lá vários meses, vários anos e depois de um tempo comprar um novo imóvel. Tá? Já nos fundos imobiliários, a partir de R$100 de proventos recebidos por mês, até menos, você consegue comprar cotas de novos fundos imobiliários. Então é mais fácil de ir formando esse patrimônio e essa verdadeira bola de neve que vai crescendo ao longo do tempo conforme você vai recebendo novos proventos e reinvestindo eles, beleza? Além disso, a gente usou aqui a tal regra de ouro, né, de considerar um yield de 0,5% ao mês. E essa regra de ouro ela já não é um padrão, ela já não vale aí há bastante tempo. Então eu não investiria com essa expectativa, tá? Com a expectativa de retorno. Até porque, né, esse 0,5% ao mês, mesmo se fosse 0,5%, ele não seria líquido no meu bolso. Né? Teria um monte de custos envolvidos ali que iriam diminuindo ele. Bom, caso você ainda não tenha entendido onde a gente quer chegar, eu vou resumir aqui para você. Ao longo desse vídeo, a gente focou na rentabilidade de longo prazo desses dois tipos de ativos. E aqui, mesmo considerando o reinvestimento dos aluguéis, que é algo perto de impossível de ser realizado no mercado de imóveis, o resultado final é bastante parecido com o resultado dos fundos imobiliários. Bom, sendo parecidos então, vamos ali para o desempate agora. Bom, e aí qual é o desempate? Tá? Eu já citei que com 0,5% ao mês você não consegue comprar um novo imóvel, a gente já mostrou que a regra de ouro não é tão de ouro assim, tá? E aqui a gente poderia também falar sobre outros fatores, como a baixa liquidez do mercado imobiliário, sobre demorar semanas ou até meses para você conseguir vender um imóvel, ou sobre ter que pagar impostos na hora de receber o aluguel, sobre ficar sem inquilino por alguns meses, sobre ter que arcar com reformas no imóvel, sobre ter que depender de terceiros como uma imobiliária que vão aí corroendo os seus resultados. Enfim, considerando uma rentabilidade igual, eu tenho vários motivos para opinar que, para mim, fundos imobiliários são muito mais negócio para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você no longo prazo. É mais cômodo, você consegue diversificar com menos, o yield gerado é maior, enfim, N vantagens, tá? Então essa é a minha opinião. Se o seu negócio é explorar esses imóveis para geração de renda, para aluguéis, nada supera os fundos imobiliários. O que não quer dizer que não existam formas sim de investir bem em imóveis, sei lá, comprando bem, comprando em leilão, comprando, reformando e vendendo, enfim, outros caminhos que não esse aqui, porque nesse aqui a gente acha o de fundos imobiliários
o melhor, beleza? E se você quer conhecer esse mercado ou quer entender como é que a gente faz a seleção de fundos imobiliários, tem um vídeo nosso no Como Investir em Fundos Imobiliários, um vídeo que você pode assistir gratuitamente, clicando aqui, pode ser essa apresentação, em que a gente explica muito bem, né, como é que funciona esse mercado, como é que a gente toma as decisões, etc e tal, beleza? Assiste lá que esse é o próximo passo natural desse vídeo. Tamo junto? E se você curtiu aqui, gostou das informações que a gente trouxe, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.